Muito reverente, se colocasse de pé para fazer a leitura da palavra. Está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso de número 18 até o verso de número 24. 1 Coríntios 1, de 18 a 24. Quantos acharam, digam amém? Façamos a leitura da palavra. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, inerrante, infalível. Eu estou na condição de um necessitado da Tua graça, Senhor. Que o Senhor possa nos trazer iluminação do Espírito Santo, para que juntos nós possamos compreender a verdade do texto, falando aos nossos corações e abrindo ele para a semente do Evangelho. Nós pedimos que possamos sair daqui nesta noite transformados pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento, irmão. Hoje nós vemos uma crise de identidade. E quando a gente fala de crise de identidade, a gente pensa em vários aspectos, mas eu queria me ater à crise de identidade cristã. Talvez nunca houve na história uma época onde os cristãos têm passado por essa crise de identidade. A crise de não saber para o que foi chamado e nem qual é o seu propósito. Diante de tantas vertentes teológicas, tantas linhas filosóficas, muita gente fica perdida na busca pela identidade. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre a crise de identidade que muitos cristãos vivem. Mas para fazer uma comparação, para que a gente entenda melhor sobre o que eu quero dizer aqui, eu quero fazer um paralelo entre a crise de identidade dos cristãos com a crise de identidade de um personagem que ficou muito famoso, acho que no final da década de 80, início de 90, que ficou famoso naquele filme, para quem é a geração aí, está afinando a geração Z, iniciando a geração Millennial, vai lembrar do filme. Eu estou falando do filme do Rei Leão. Quem aqui lembra do filme? Levanta a mão. O pessoal da fita cassete aí, né? Os mais antigos talvez não saibam que filme é esse. Eu vou fazer uma breve contextualização aqui. A história do Rei Leão conta a saga de uma criança, um filhote, chamado Simba. E o Simba, ele é um filhote de leão que é filho de um rei, o Mufasa. E ele tem a missão de se tornar futuramente o novo rei daquele reino. Só que o Simba, como toda criança, é movido pela estultícia do coração, pelo impulso próprio da criança. E um dia tem uma cena emblemática que o Mufasa leva o Simba lá para o alto de uma colina e diz assim: olha, Simba, tudo que os teus olhos contemplam, tudo que o sol toca é o nosso reino. Mas tem um detalhe, você só não pode ir naquela parte ali. Aí ele aponta para a parte escura do mapa. Era exatamente ali o reino das hienas. E o Simba, como toda criança movido por curiosidade, decide contrariar a ordem do seu pai e vai, movido pela curiosidade, averiguar o que tem ali naquela parte escura do mapa. E ele, escondido, desobedecendo seu pai, se vê numa aflição. Ele é cercado pelas hienas e ele está quase prestes a ser devorado. De repente o seu pai chega de forma heróica, salva, espalha as hienas e o Simba corre para um precipício
e o Mufasa atrás do seu filho para tentar salvar. Só que o que o Simba não esperava era que o Mufasa, o Rei Leão, morresse nessa empreitada. Ele acaba despencando de um desfiladeiro e morre, movido também digamos assim, oh meu Deus, fugiu a palavra agora, você vê como é que é. Pela estratégia, pelo plano arquitetado do seu irmão Scar. O Mufasa morre e o Simba, se sentindo culpado, foge da sua identidade. Ele sabe que será o novo rei, mas ele, por vergonha, por medo, foge das consequências e ele vai embora. Até que ele encontra duas figuras emblemáticas também do filme. São dois animais chamados Timão e Pumba, um suricate e um javali, que tem o lema Hakuna Matata. E o Simba, que é um leão, se vê numa vida, chamamos de hedonismo. Ele quer viver o prazer, o momento, fugindo da responsabilidade, fugindo da sua identidade para viver apenas o agora. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Até o dia que Simba ele é confrontado esqueci o nome da leoa agora, quem lembra? A Nala, muito bem, a Nala. E ela faz um confronto com Simba até que ele se vê, ele cai em si e ele volta para o reino, reclama o trono e o filme termina. Por que eu fiz essa introdução envolvendo a história do Simba e do Mufasa? Porque hoje muitos cristãos passam por aquilo que nós chamamos de Hakuna Matata espiritual. Muitos cristãos parece que perderam o senso de identidade, o senso de responsabilidade. Nós fomos chamados por Cristo para desempenharmos um papel aqui. Nós fomos chamados por Cristo para pregar o Evangelho. Entretanto, na tentativa de conversar e comunicar com os de fora, muitos cristãos esquecem o verdadeiro ofício pelo qual eles foram chamados, pregar o Evangelho. E nessa tentativa de salvar e manter a sua reputação, a sua imagem, o seu prestígio social, eles abrem mão daquilo que não deveria abrir mão, que é a verdade do Evangelho. E esse comparativo, ele tem por objetivo fazer a contextualização sobre a carta que nós vamos ler aqui agora, porque Paulo escreve para um grupo de irmãos que estavam passando por uma crise de identidade. Se chamavam cristãos, mas haviam perdido a noção sobre a sua missão principal, que era o Evangelho da cruz. Então nós vamos entender alguns aspectos que envolvem essa carta. Em primeiro lugar, quem escreve essa carta é o próprio apóstolo Paulo. Ele está numa cidade chamada cidade de Éfeso, e ele escreve essa carta para os irmãos que estavam na igreja de Corinto. É importante salientar que a palavra Corinto não tem a ver com o nome de uma denominação. As igrejas, elas eram identificadas pelas cidades a qual elas faziam parte. Então, a igreja de Corinto era a igreja que estava situada em Corinto, que era uma capital da região da Caia, da Grécia Antiga. E era uma região permeada de filosofia, de retórica. Hoje no Brasil nós temos o nosso esporte predileto, que é o futebol, e você sabe que de 4 em 4 anos nós renovamos o guarda-roupa com a blusa da seleção, e não sei se essa é a melhor época, né, para a gente torcer pela seleção, mas a gente é brasileiro e continua torcendo, é uma coisa teimosa, né? Na época da Copa do Mundo a gente se enfeita, coloca as bandeirinhas na rua, pinta o asfalto com a cara do Ronaldinho Gaúcho. Para quem é mais novo, tem os seus atletas prediletos, né, que é o Vinícius Júnior, tem aí o Neymar. Outros vão dizer, não, esse daí não jogo não. Na minha época era a época do Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, Rivaldo, Cafu. Aí uma geração mais antiga ainda vai dizer nada disso. A melhor seleção era a seleção canarinho, né? Eu não sou dessa época. Mas o brasileiro ele tem o seu esporte favorito, que é o futebol. Da mesma forma, o grego também tinha o seu esporte predileto, que obviamente não era o futebol porque não existia. E qual que era o esporte predileto do grego antigo? Era justamente a filosofia. Se por um lado os brasileiros torcem pelo futebol, naquela época os gregos torciam pela filosofia. Se você é uma pessoa que fala bem, que sabe se expressar, se comunicar, muito provavelmente você seria um Neymar da época. Eles iriam te aplaudir, te prestigiar. Então a arte de argumentar, de discursar,
era visto com bons olhos naquela época. Então os gregos, eles amavam quem sabia defender um argumento, quem sabia discursar, quem sabia debater. E os gregos, quando se converteram mediante a pregação de Paulo, trouxeram para o âmbito da igreja essa mesma mentalidade. No fundo, eles acreditavam que uma pessoa era proporcionalmente espiritual à medida que a sua arte de argumentação era maior. E isso estava causando uma verdadeira divisão naquela igreja. Paulo ele escreve essa carta com o objetivo de resolver algumas questões com aquela igreja. A primeira questão era tirar algumas dúvidas de alguns cristãos relacionadas à fé e à vida cristã. Mas o outro propósito também dessa carta era acabar com as divisões que estavam ocorrendo naquela igreja. A igreja de Corinto estava sofrendo com as famosas panelinhas. Tinha um grupo lá que defendia a pregação de Paulo. Se você observar no verso 11 do mesmo capítulo, Paulo vai dizer o seguinte: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Essas divisões, elas estavam ocorrendo naquela igreja por conta da mentalidade dos gregos. Eles olhavam uma pessoa que sabia discursar e eles prestigiavam aquela pessoa. Uma vez que eles se convertem, eles apenas mudam as preferências de filósofos para pregadores. Então eles começam a fazer escolhas baseadas na capacidade argumentativa, na eloquência e na capacidade verbal daquele pregador. E o que isso estava causando? Um grupo havia se formado ali e dito: não, foi Paulo que fundou essa igreja, foi ele quem implantou, ele conhece o evangelho, ele tem ampla experiência, então nós somos o grupinho de Paulo. Nós temos uma preferência por Paulo em detrimento de Apolo. Aí o outro grupo se formava: não, negativo. Paulo tudo bem, tem o seu mérito, mas nós nos identificamos melhor com a pregação de Apolo, que era um homem erudito, era alguém letrado, que muito provavelmente pregava de forma alegórica. E esse grupo tinha preferência por Apolo. Aí pulava talvez um grupo de judeus e dissesse assim: olha, nem Paulo nem Apolo, nós somos de Pedro, porque Pedro conhece melhor a lei de Moisés, Pedro conhece melhor a Torá, Pedro fala a nossa língua. E tinha o grupo dos desigrejados já naquela época, que era aquele grupo que estava acima do bem e do mal, né? Que dizia assim: olha, nem Paulo, nem Apolo e nem Pedro, nós somos uma classe mais excelsa. Nós não precisamos de pastores, não precisamos de pregadores. Nós somos aquelas pessoas que olham, bate o olho na Bíblia e já sabe o que está escrito ali. Nós somos de Cristo. E esse discurso podia até soar de forma humilde e talvez altruísta, mas na verdade tinha ali uma arrogânciazinha velada no coração daqueles irmãos. Então Paulo ele está tentando, através da escrita dessa carta, acabar com essas divisões que estavam ocorrendo ali na igreja. E talvez alguém pense assim: bom, graças a Deus, irmão Caio, que isso ficou lá no passado. Hoje, graças a Deus, a igreja não passa mais por esse tipo de problema, certo? Errado. Às vezes, se nós cedermos à tentação, nós podemos incorrer exatamente nesse tipo de erro aqui e causar divisões onde não é para existir divisões. Eu exemplifico isso. Antes de eu entrar na sociedade bíblica, eu era acostumado com tipos de pregações. Eu particularmente confesso que ainda tenho predileção pela exposição do texto, sem muita performance, sem muitos gritos, não precisa, na minha concepção. Então eu prefiro por pregações assim. Aí você pensa, um batistão entra, por exemplo, numa outra denominação que já tem aqueles pregadores que falam de forma mais enérgica. Tem aqueles pregadores que já dão um pulo na hora da pregação e até gritam. Meu irmão, teve um dia que eu fui num culto que tinha um pregador, meu irmão, que ele só faltou colocar os pulmões para fora. No primeiro momento eu fiquei extremamente agoniado. Eu disse: Senhor, me tira daqui, Senhor. Mas eu fui surpreendido. No final da pregação, aquele homem foi bíblico. Apesar da minha preferência para uma pregação mais expositiva, no final das contas eu fui abençoado pela pregação do homem que pregava de forma mais enérgica.
E isso é resultado do pecado do nosso coração. Às vezes a gente cria divisão onde não é para existir. A verdade é que nós não devemos nos importar com o estilo da pregação. Devemos nos preocupar com a mensagem que está sendo pregada. Apesar daquele irmão falar de forma mais enérgica, dar os seus pulos, mas se ele for bíblico, não tem problema nenhum. Ele está pregando a palavra. Ou aquele que vai quase parando, que o irmão chega a dar aquele bocejo no meio do culto, a cabeça cai para um lado de vez em quando. Esses são mais desafiadores, né? Mas o que importa é que a palavra está sendo pregada. Há algumas divisões que são apenas fruto das nossas preferências pessoais. Não necessariamente aquelas que Deus pede que façamos, mas aquela que é fruto do pecado humano. A mesma coisa no âmbito da teologia. Há várias vertentes teológicas de cunho secundário que causam uma verdadeira divisão onde não deveria existir. E eu acredito que muitos de vocês devem estar pensando exatamente naquele assunto. Arminianismo versus calvinismo. Esse é um outro exemplo de divisões que são causadas pelo pecado do homem, mas que na verdade não deveria existir no reino de Deus. Se você for para o primeiro século, quem que era salvo lá? Era quem compreendia todas as nuances e desdobramentos do calvinismo e do arminianismo? Ou era a pessoa que cria de forma simples no evangelho e dizia, eu creio em Jesus como meu Salvador? Apesar dessas questões serem importantes, e eu até incentivo que os irmãos estudem sobre isso, mas isso não deve ser motivo de separação entre o corpo de Cristo. Devemos andar em unidade. Então Paulo ele está trazendo para aquela igreja a necessidade deles entenderem que a salvação de um indivíduo não acontece porque ele entendeu pela intelectualidade humana as verdades espirituais do reino de Deus. Porque talvez tenha aquele grupo dizendo assim, não, nós somos essa ala mais erudita do cristianismo e nós temos uma capacidade e um nível espiritual maior do que os outros. E Paulo ele vai explicar que a salvação de Deus não se dá por ganhar um nível de conhecimento intelectual, mas se dá pelo fato de conhecer o Evangelho e este sendo o motivo da nossa salvação. A mensagem do Evangelho é simples, irmão. Fuja daquela pessoa que tem uma ideologia, ela tem uma narrativa, uma teoria muito conspiratória acerca do conhecimento de Deus e que somente pelo conhecimento dessa teoria você pode ser uma pessoa espiritual e salva. Fuja disso. O Evangelho é uma mensagem simples que nós podemos compreender. E se você compreende, crê e se arrepende, você é um salvo sem mistério nenhum. Então Paulo ele está trazendo essa necessidade. Por acaso vocês foram salvos pelo nome de Paulo? Vocês foram salvos ou batizados por mim? E Paulo vai dizer, ainda bem que eu não batizei muitos de vocês, senão apenas alguns. Paulo mostrando que o que define a salvação não são obras, não é o batismo, mas é a pregação fiel do Evangelho. E Paulo ele apresenta aqui os desafios que a pregação do Evangelho enfrenta. E eu estou fazendo toda essa contextualização para eu chegar num ponto crucial aqui. Muita gente desiste da pregação do Evangelho quando entende o que a pregação do Evangelho pede para todo cristão, antes dele ser anunciado. Em primeiro lugar, muita gente encontra na pregação do Evangelho um desafio, porque o Evangelho tem uma mensagem muito escandalosa. A mensagem do Evangelho é uma mensagem contundente. É uma mensagem que confronta o pecador, é uma mensagem que anula a soberba humana, que rebaixa todo tipo de arrogância espiritual de um homem ou de uma mulher. O Evangelho é uma mensagem escandalosa por natureza. E ainda tem um outro fator, o Evangelho, quando pregado, ele nunca será bem recebido pelos que se perdem. É o que ele fala aqui no verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O Evangelho, irmãos, ele não pode ser compreendido à luz da sabedoria humana. Eu lembro acho que era o ano 2000, surgiu um homem, uma figura emblemática na política brasileira. Ele foi no Altas Horas e ficou muito conhecido por uma frase que ele dizia assim:
Meu nome é Enéas. Quem lembra? Vocês lembram do que as pessoas achavam desse homem naquela época? O que todo mundo dizia? Maluco, doido. Esse homem é louco. E hoje a internet proporciona alguns recortes de algumas frases que ele dizia naquela época. E eu olho assim, meu Deus, esse homem não era louco não. Ele só estava um pouco mais à frente daquele povo ali. Muitas coisas, não, claro, não tudo, mas muitas coisas que ele defendia e dizia faz sentido hoje. Estou mentindo? Você olha, meu Deus, esse homem parece que está anos à frente da geração dele. Isso porque o ser humano, quando ele não compreende algo, ele tende a julgar que aquilo é loucura. É o que os gregos estão fazendo aqui. A mensagem do Evangelho, ela é tão contundente, ela é tão confrontadora, e eles não entendem isso. E o que eles fazem? É loucura. A prova disso, quando Paulo vai para Atenas pregar o Evangelho, ele começa a pregar sobre Jesus e a ressurreição. O que os gregos fazem? Olha, deixa esse tagarela falando aí sozinho, nós vamos te dar uma oportunidade uma outra hora, mas nós temos mais o que fazer. Isso porque Paulo pregava sobre a ressurreição numa geração que entendia a filosofia platônica. Eu não quero me ater muito nesse ponto para não complicar a coisa, mas a filosofia platônica, ela defendia a ideia de Platão que o mundo é dividido entre o mundo material e o mundo das ideias, material aqui, ideias aqui. Então eles julgavam que a matéria era má por natureza. E quando Paulo vem pregando sobre um homem que morreu, ou seja, na mentalidade do grego, Jesus havia se desprendido da matéria. Ele havia transcendido, evoluiu. Aí Paulo diz, mas ele ressuscitou. Aí vocês imaginam a bagunça que virava na cabeça de Jesus. Como é? Você está dizendo que ele ressuscitou? Isso a gente tem que ver como algo positivo? Quer dizer, ele voltou para a matéria, para aquilo que é ruim, para aquilo que é imperfeito? Não, sobre isso nós vamos te ouvir uma outra hora. Então Paulo, ele prega sobre o Evangelho numa geração e no contexto onde as verdades do Evangelho por si só são encaradas como loucura, são encaradas como absurdas. E Paulo, ele está trazendo essa pregação a fim de que os irmãos que estavam em Corinto entendam que a pregação não é uma mensagem no meio de tantas outras. A pregação do Evangelho é o único meio pelo qual Deus salva o pecador. E falar isso numa geração onde as pessoas dizem, olha, tem vários caminhos que você pode seguir. Você pode frequentar qualquer religião. O que importa é o teu sentimento, é onde você se sinta bem. Embora isso soe muito interessante, mas a verdade é que a Bíblia fala exatamente o contrário. O Evangelho exige exclusividade. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Artigo definido. Eu sou o caminho, não é um caminho. Dizer o caminho quer dizer que ele é exclusivo, ele é o único meio. E ele diz, eu sou a verdade, eu sou a única fonte de vida. É claro que inseridos num contexto onde o politicamente correto impera, muitos cristãos são movidos a falar exatamente como o mundo fala. E às vezes isso acontece em nome de manter a sua autoridade, em nome de manter a imagem, em nome de manter o seu prestígio, ou pelo simples fato de não ser excluído num ambiente acadêmico, nas universidades. Vocês percebem que nós não estamos tão distantes das dificuldades que aqueles cristãos enfrentavam já naquela época? A necessidade de se manter firme em relação à sua fé. O problema é que hoje se manter firme é encarado com arrogância. Isso não é arrogância. Ter pensamento bem definido não é arrogância. Você pode conversar, dialogar, entender o pensamento alheio que é diferente e respeitar isso. Mas isso não em nome de você abrir mão do que você acredita. Nós precisamos, de forma muito respeitosa, bater o martelo e dizer, eu creio nisso, irmão. Você não vai ver alguém de outra vertente ideológica abrindo mão daquilo que crê só para te agradar. Só quem faz isso é quem é cristão. Já perceberam isso? Irmãos, pregar o Evangelho em todos os contextos nunca será algo simples. E você precisa estar disposto a sofrer as represálias, o escárnio e a exclusão em nome da pregação
do Evangelho da Cruz. É que eu queria trazer algumas lições à luz desse texto, a fim de que nós possamos aplicar em nossas vidas. Mas antes de trazer esse ensinamento, eu sei que alguns de vocês viram lá o tema no grupo do WhatsApp da igreja e talvez tenham perguntado assim, por que pregar o Evangelho é chamado de loucura? Por que a pregação fiel das Escrituras é chamado de coisa louca, uma loucura? Em primeiro lugar, isso não tem a ver com a perspectiva dos cristãos em relação à pregação. Nós sabemos que a pregação é o meio de salvação. Mas para os de fora, essa pregação é considerada loucura. Não para os de dentro, mas para os de fora. E o Evangelho é considerado loucura, em primeiro lugar, porque o seu conteúdo fala sobre cruz. O conteúdo do Evangelho de Cristo é a cruz. Ok, mas a gente tem uma compreensão de cruz e talvez isso não soe tão ofensivo, tão escandaloso, porque nós já estamos inseridos num país cristianizado, de certa forma, e nós olhamos para a cruz como algo positivo. Mas naquela época, para os cristãos e para os judeus e os gregos do primeiro século, a cruz era uma pena capital que Roma aplicava contra pessoas criminosas. Roma matava de diversas formas, decapitado, dentro de touros de bronze, queimado vivo, e também tinha a morte da cruz. E dessas, a morte de cruz era a pior de todas, porque era uma morte extremamente dolorosa e demorava para findar. Tinha gente que demorava 2, 3 dias para morrer. Então, a cruz, da perspectiva de um judeu do primeiro século e de um grego, era algo extremamente desprezível. E Paulo está pregando um evangelho de que eles só podem ser salvos se eles crerem num homem que foi rejeitado pelos seus, não tinha formação rabínica, não tinha prestígio social entre o sinédrio e foi morto de forma humilhante, pregado no madeiro, numa cruz. Esse tipo de mensagem, por si só, para um grego, para um judeu daquela época, era algo inadmissível, impensável. Como é que a minha concepção de Messias vai coadunar com isso que você tem pregado? Porque na minha cabeça, o Messias é aquele líder político que iria derrotar Roma, iria conclamar um grande exército e iria nos libertar do jugo da opressão. E você está me dizendo que esse Messias morreu? Então, por isso que a cruz era considerada um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Essa cruz, ela significa uma morte cruel. Era uma pena capital, mas também ela significava vergonha. Imagina você, alguns estudiosos que dizem que quando um preso ele era crucificado, diferentemente da nossa concepção dos filmes que acontecem, o preso ele era crucificado completamente pelado. A gente não tem como bater o martelo em relação a isso, historicamente falando, mas há uma linha que defende que as crucificações aconteciam dessa maneira. Então você imagina uma morte ultrajante, humilhante para o nosso Salvador. Então a cruz ela representa também escândalo para os judeus, porque eles não admitiam a ideia do Messias ser humilhado por Roma. Alguns cristãos hoje também se escandalizam do Evangelho da Cruz, porque o Evangelho da Cruz fala sobre temas que nós não gostamos às vezes de discutir. Se você perguntar para 99%, não vamos exagerar aqui, 90% dos pregadores vão preferir pregar sobre amor, prosperidade, como você ser uma pessoa feliz aqui nessa terra. E os outros 10% vão tocar em assuntos difíceis, como o pecado, como o inferno, como o julgamento e como a ira de um Deus santo. Isso porque esses temas, por si só, eles não são fáceis de tratar. E eles exigem da vida dos seus ouvintes uma mudança radical de atitude. Então, o Evangelho da Cruz, ele é, por si só, escandaloso. Não por causa do mensageiro, mas por causa do conteúdo da mensagem. É bem verdade que alguns pregadores, de forma não pensada, acabam tratando desses temas de forma muito arrogante, de forma muito descuidada, de forma muito incisiva,
e acaba passando o ar de alguém que está acima no nível espiritual em detrimento dos demais. Esses temas, ele sempre soa como um mendigo contando para outro mendigo onde encontrar pão. O pregador, ele prega sobre estas questões, não porque ele não tem pecado, porque ele está acima do bem ou do mal, mas porque ele quer que as pessoas que estão ouvindo ali tenham a mesma experiência de conversão que ele teve um dia. Eu falo dos pregadores sérios. Esses temas, eles não são fáceis de tratar. Havia também um outro tema envolvendo a pregação do Evangelho, que isso não é bem aceito pelas pessoas mais sábias do mundo, que é a realidade de que o homem não pode salvar a si mesmo. O Evangelho nos informa que a salvação se dá pelos méritos de um outro alguém que em nosso lugar levou sobre si as nossas enfermidades, a nossa culpa, foi transpassado pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é o que Isaías 53 vai dizer. E através da morte expiatória de Jesus, nós então somos perdoados, reconciliados e temos paz com Deus. Agora você imagina, para uma pessoa que não tem nada, ela vai olhar para essa mensagem e vai dizer: glória a Deus. Glória a Deus, porque eu sei que eu sou um pecador. Eu não consigo me salvar mesmo. Glória a Deus pelo Evangelho. Eu creio, eu me arrependo. Agora você fala isso para alguém que distribui 1.000 cestas básicas no mês, que tem um trabalho social muito relevante, que é uma pessoa proeminente, talvez na sua profissão, talvez um político, alguém que obteve um prestígio de tal maneira que quando ele ouve o Evangelho, você não pode se salvar pelos seus méritos, você não pode se salvar por aquilo que você faz, você não tem merecimento nenhum diante de Deus, essa pessoa se ofende. O quê? Quer dizer que eu fiz tudo isso e Deus não vai me aceitar? E quando ele percebe que as suas obras são insuficientes para a salvação, ele diz: isso é loucura, eu não aceito isso daí. Eu creio num outro tipo de evangelho, num outro Deus. Esse não é o Deus que eu creio, mas esse é o Deus das Escrituras. É o Deus que a Bíblia apresenta nas suas linhas. Irmãos, você crer nessa mensagem envolve um exercício de humilhação. A pessoa que admite essa verdade, ela se humilha diante de Deus e diz: Senhor, apesar da minha benfeitoria, agora eu entendo que eu não posso me salvar. E agora que eu sou salvo, eu continuo fazendo as boas obras, não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo pelo Evangelho. Eu já fui salvo pela cruz de Cristo. E eu agora vou fazer as boas obras como um resultado dessa salvação que já aconteceu. Na cruz, Deus revela o seu amor, a sua justiça. Foi na cruz que Deus puniu os nossos pecados, anulou a sentença que pesava contra mim e contra você, rasgou o escrito de dívida que pesava contra o seu povo e esmagou a cabeça da serpente. A cruz, apesar de ser vista naquela época como algo muito negativo, para nós que entendemos a simbologia da cruz, entendemos que foi ali que Deus nos comprou pelo seu precioso sangue. E foi na cruz do Calvário que Ele nos deu uma nova direção e nos deu um novo nome. O nome que vai ser achado no livro da vida, naquele dia. A cruz de Cristo é algo que tem sido abandonado em nossos dias. Muitos pregadores têm substituído a mensagem da cruz por um evangelho diluído. O evangelho que conversa melhor com a cultura e que comunica melhor com quem pensa diferente. Então, em nome dessa comunicação, muitos têm substituído o evangelho, por exemplo, pelas mensagens coach, ou pela teologia da prosperidade, ou talvez colocando no lugar da pregação apenas instruções sobre autoajuda, a fim de arrancar aplausos do público e serem prestigiados ao final do culto. Muitos pregadores têm substituído a pregação fiel do Evangelho, porque estão muito mais preocupados com a sua imagem do que com a salvação de indivíduos. Estão muito mais preocupados com o tapinha nos ombros no final do culto do que com a conversão daqueles que se perdem. Não há nada mais cruel do que, conhecendo a mensagem do Evangelho, anular essa verdade, esconder e suprimir, em nome da aceitação. Nós que fomos chamados por Cristo, temos um compromisso ainda maior.
em pregar o Evangelho, apesar dos seus desdobramentos. Só que eles fazem isso porque não querem ser taxados de loucos. Falam somente sobre coisas leves. E, na verdade, o que eles produzem, no final das contas? Falsas conversões. E é por isso que muita gente que tem apenas uma experiência de vir à igreja, talvez ouvindo uma mensagem mais branda, talvez ele se sinta até emocionado, ele chore, e ele frequente até a igreja durante algum tempo. Mas não compreendendo o Evangelho, essa pessoa não tem condições de ser salva. E por que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho não é uma mensagem no meio de tantas outras. O Evangelho é a única mensagem que importa que o pecador ouça para que ele seja salvo. Se você colocar qualquer outra coisa, por mais bonitinha que ela seja, no lugar da pregação do Evangelho, você não pode produzir conversões. Afinal de contas, você não produz. Quem produz é a mensagem. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui para esses irmãos. Que eles devem dar ênfase, não nas suas preferências de pregadores ou de pregações, mas eles devem se ater ao conteúdo da mensagem, que é propriamente o Evangelho. E nós podemos cometer esse mesmo tipo de erro também. Ô irmão, mas eu sou crente, eu sou uma pessoa que sou convertido, já tenho 10, 15, 20 anos de convertido, você está me dizendo que eu posso incorrer nesse erro também? Sim, irmãos, se nós não vigiarmos, nós podemos cometer esse erro também. E eu quero exemplificar isso confessando um pecado. E eu vou confessar isso. Eu sou cristão já há quase uns 12 anos, mas nos primeiros anos de caminhada, na tentativa de ganhar os meus amigos e parentes para Cristo, eu não falava do Evangelho. Na minha cabeça eu achava que eu deveria me tornar uma pessoa mais sociável. E a gente deve ser sociável de fato. Na minha cabeça eu achava que eu iria conquistar pessoas para o Evangelho da cruz por meio da minha inteligência, por meio da minha capacidade argumentativa, por meio da minha compreensão acerca de fatos culturais. Eu achava que por ser uma pessoa muito gente boa, muito legal, as pessoas iriam olhar para mim e dizer, olha, eu quero me converter. Prepotência. Eu estava me colocando no lugar da pregação do Evangelho. E para mascarar esse pecado, eu ainda dizia, não, eu tenho que ter sabedoria e estratégia, porque não é assim falando, né, que a pessoa vai se ofender. Então eu vou ganhar a pessoa por meio, porque eu sou uma cara muito legal, uma pessoa muito gente boa. Havia uma intenção boa nisso, mas eu estava tomando o lugar do Evangelho de Cristo. E Deus fez eu passar por uma experiência. Um desses casais de amigos daquela época, no decorrer da caminhada acabou se afastando, a verdade é essa. Depois de anos nos encontramos, e essa amiga, que tinha se convertido, já tinha uns 2 anos mais ou menos, ela dizia, vocês estão indo para a igreja, né? Eu falei, sim. Vocês se converteram agora também? Eu falei, não, já sou cristão há 12 anos. Irmãos, foi constrangedor ver no semblante daquela mulher um semblante de confusão. É como se eu pudesse ler a mente dela. Por que você nunca pregou o Evangelho para mim? Por que você nunca falou de Cristo para mim? A intenção era boa. Era ganhar aquela alma por meio de eu ser uma pessoa legal. Mas no final da conta, por covardia, eu não preguei o Evangelho. E Deus me levou a pedir perdão, olhando nos olhos daquela mulher. Eu quero te pedir perdão, porque eu nunca preguei o Evangelho para ti. Mas eu quero pregar agora para o teu marido. E Deus me deu a graça de poder pregar o Evangelho. Irmãos, nós fomos chamados para anunciar a verdade gloriosa do Evangelho. Você não foi chamado para colocar no lugar da pregação do Evangelho uma estratégia, uma metodologia, um tipo de argumento, um conhecimento. Nada disso produz conversão. A única coisa que pode produzir conversão é a pregação fiel do Evangelho. Isso porque existe um poder inato
que não reside no pregador. O poder está na palavra de Deus. Pode ser o pregador com a melhor formação, PhD, pós-doc, e Deus usa a pregação para salvar uma pessoa. Mas a Dona Maria, que às vezes não terminou nem o ginásio para quem é daquela época, nem alfabetizada é, mas ela fala: Jesus me salvou. Jesus é o meu salvador, Ele cura, Ele liberta e Ele pode te salvar. Deus usa a pregação também da Dona Maria, que não tem o ensino médio completo, para salvar. Por que isso acontece? Porque o poder não está no pregador, o poder não está na Dona Maria, o poder está na mensagem do Evangelho, irmãos. Não caia no engodo de achar que você vai atrair as pessoas de fora, porque você é uma pessoa muito legal. Eu não estou dizendo para você ser um arrogante, alguém intransigente, alguém cheio de si, mas não caia no erro de achar que uma pessoa só vai se converter porque você é uma pessoa muito diferentona. Se você não pregar o Evangelho, essa pessoa não vai se converter. Ela não vai entender a sua condição de pecadora e ela não virá a Cristo. E pesará sobre nós a responsabilidade naquele último dia de nós não termos pregado o Evangelho. Pela graça de Deus, Deus me proporcionou a oportunidade de pedir perdão para aquela mulher. Mas que, a partir desse meu erro, nós possamos entender que existe uma necessidade de nós nos posicionarmos como cristãos e pregar de forma corajosa, não arrogante, mas corajosa. Cristo salva. Cristo é o único caminho. Ele é insubstituível. Há uma outra lição também contida nesse texto. A pregação do Evangelho é considerada loucura pelos de fora, porque a mensagem não agrada as pessoas sábias segundo esse mundo. O Evangelho de Cristo não agrada as pessoas que são altruístas de acordo com a perspectiva do homem comum. Um exemplo disso é que quando Paulo ele vai para o Areópago, ele prega o mesmo evangelho que ele pregou em todas as outras cidades. Ali no Areópago ele é ridicularizado, ele é rejeitado, ele é excluído. No fundo, aqueles gregos esperavam um filósofo trazendo um argumento muito trabalhado, uma filosofia sofisticada. E tiveram um balde de água fria, porque Paulo só falou sobre Cristo e a ressurreição. E essa mensagem é encarada por alguns como algo muito simples, como algo que não merece tanta atenção. Mas é por meio dessa mensagem que Deus oferece um Salvador crucificado. Hoje não é muito diferente. O Evangelho continua contrariando as expectativas dos homens. Há um movimento na história em que o humanismo colocou o homem no centro de todas as coisas. Colocou o homem num pedestal. Você é uma pessoa muito legal, você é o centro do universo, e você é uma pessoa, o poder está dentro de você, e você é a última bolacha do pacote Bono e a última gota da Coca-Cola gelada do deserto escaldante. Tem sido pregado o antropocentrismo. E isso tem se refletido, inclusive, nas pregações e nos louvores que adentram em nossos arraiais. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, meu irmão, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você, lá no palco. Reflexo do antropocentrismo. O homem no centro, o homem sendo autossuficiente, o homem merecendo toda a atenção. O homem, ele é digno de todo o prestígio. E o Evangelho vem para desconstruir isso. Vem para colocar a gente no exato local onde nós deveríamos sempre estar, numa posição de humilhação. E é interessante porque Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. É a primeira bem-aventurança. Qual é? Bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, para você vir o Evangelho, você não pode passar pela porta com a soberba. A soberba tem que ficar lá fora. Dizer: Senhor, eu só passei pela porta porque o Senhor foi misericordioso.
Eu não fiz nada que tenha chamado a tua atenção. Na verdade, o Senhor já me conhecia antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. O Senhor não é pego de surpresa. O Senhor me escolheu, não por causa de uma competência, mas por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia. E muitos cristãos estão se escandalizando desse tipo de pregação, estão abandonando a pregação do Evangelho, porque eles entendem que a cultura não vai aceitar de forma fácil e tentam criar a imagem de um Jesus que comunique melhor com os de fora. Vocês lembram da música da Xuxa? Umas partes da música ela falava o cara lá de cima, né? E outros, não, Jesus não é isso não que você está pregando, irmão. Esse Jesus aí que você está ensinando é um Jesus muito radical. O Jesus que eu creio é um cara legal. É um cara, gente boa, quase um hippie. Irmãos, entendam uma coisa, Roma não crucificava caras legais. E eu não estou dizendo que Jesus era arrogante, uma pessoa do mal. Mas da perspectiva dos romanos, Jesus era uma ameaça. Porque Jesus falava que ele era Deus. Ele é Deus. Ele falava que ele é o único caminho, a única verdade e o caminho da vida. Irmãos, os cristãos do primeiro século, vocês sabiam que a maior parte deles foram crucificados por dizerem que Jesus é o único caminho? Pensa comigo, os gregos e os romanos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em várias divindades ao mesmo tempo. Se você entrasse lá na Grécia Antiga, em própria Corinto, lá dizia que tinha mais deuses do que gente morando lá. Então o problema dos gregos não era admitir Jesus como um Deus. Esse não era o problema. O problema dos gregos e dos romanos era admitir que Jesus era o único Deus e sobre todos os outros. Os cristãos, eles eram confrontados pelo imperador e eles eram instigados a negarem a sua fé em Cristo como único Senhor e Salvador. E eles diziam assim, olha, você tem que dizer que César é Kyrios, que significa César é Senhor. E os cristãos diziam, não, César não é Kyrios, Jesus é Kyrios. Jesus é Senhor. E sobre ele não há nenhum outro, ele está acima de todo nome. Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Cristo. Aí o imperador, você está disposto a sustentar? Estou. Joga na arena para ser devorado. Irmãos, eu estou falando do cristianismo. Não é esse tipo de compreensão fluida que tem se pregado hoje em dia. Um cristianismo gourmetizado, um cristianismo mais palatável. Esse tipo de cristianismo não gera conversão. O cristianismo que salva é o evangelho da cruz. É a mensagem pregada de forma fidedigna e fiel ao Senhor da palavra. O evangelho contraria as expectativas dos homens. Deus não enxerga o homem como o homem vê, porque talvez você diga assim, a pessoa que é verdadeiramente espiritual é aquela que tem uma capacidade argumentativa, que era o que os gregos estavam entendendo, era aquele que tinha uma sabedoria. Os sofistas da época, eles eram tidos como grandes figuras da época. Esses são homens que merecem prestígio. E Deus se coloca numa posição acima dos filósofos. A sabedoria humana está aqui e o evangelho da cruz está aqui. Então Deus está colocando o evangelho sobre todas as coisas. Para exemplificar essa maneira como Deus enxerga a pregação do evangelho, tem uma historinha que fala sobre a vida de um violinista. Esse violinista, ele era um homem muito simples, pobre, as roupas todas remendadas, o seu instrumento já todo defasado, a madeira sem verniz, um homem marcado pela dor, pelo abandono, pela morte de entes queridos, e ele é um homem pobre, mas que possui um grande talento. Então ele fica sabendo um dia que numa escola vai haver uma grande audição, e ele enxerga ali a oportunidade dele então poder lecionar, mas ele teria que ficar em primeiro lugar na competição, ele iria passar por uma auditoria. E esse homem chega no ambiente, ele encontra ali os melhores estudantes de violino, eles estão muito bem arrumados, estão cheirosos,
os violinos lustrados, muito bem preparados, e ele já se percebe como alguém muito indigno de estar ali. E quando ele entra, as pessoas começam a olhar para ele e dizer assim: "Ah, esse homem está fazendo aqui? Quem é esse pobretão? Ele está aqui no nosso meio. Olha o violino dele. Será que ele veio aqui para tocar ou para pedir esmola? Olha o jeito que ele se veste. Tu acha que esse homem vai ter alguma chance?" E ele então começa a ficar um pouco mais arredio, começa a ficar um pouco mais pequeno, até que ele abre uma Bíblia desbotada, ele pega da sua bolsa, e ele abre naquela parte em Samuel que Deus define que Deus não olha como o homem vê, mas Deus olha o coração. Aquela palavra entra para ele como um bálsamo, como um refrigério. Então ele vai, sobe no palco e começa a tocar o violino. Ele começa de forma muito hesitante, até que ele começa a sentir a vontade e a música flui. No final da apresentação todo mundo fica quietinho, o silêncio é ensurdecedor e o resultado foi que ele ganhou em primeiro lugar aquela competição. Alguns desconfiados vão dizer: "Mas por que esse homem ganhou? Olha para esse homem, olha o jeito que ele está, olha para nós aqui." Só que o que eles não esperavam, o auditor e o avaliador era cego. Ele só podia escutar. Irmãos, o Evangelho fala sobre essência, não sobre externalidades. Se os gregos enxergavam a beleza na arte da retórica e da filosofia, Deus enxerga a beleza do Evangelho de forma simples. Você não precisa enfeitar a coisa, só prega. Um pregador do passado disse que o Evangelho não é um gatinho para você ficar domesticando. O Evangelho é um leão. E tudo que você tem que fazer é abrir a jaula. E o leão faz o resto. Nós não precisamos adaptar essa mensagem. Essa mensagem ela só precisa ser pregada de forma fiel. Terceira e última lição dessa noite: o Evangelho também é considerado loucura, porque ele exige exclusividade. Como eu disse, o Evangelho não é uma mensagem no meio de tantas outras. O Evangelho é a única mensagem que importa que preguemos. E isso também deve servir como ensinamento para a igreja, para nós. Porque às vezes na tentativa de tornar a igreja mais relevante, a gente acaba colocando um monte de programações e de eventos em nome dessa conquista social e acaba deixando de fazer o principal, que é pregar o Evangelho de forma simples. Deus não prometeu redimir a cultura por meio da inteligência humana. Deus prometeu redimir pecadores por meio da pregação da sua palavra. E nós precisamos fazer essa autoanálise. Precisamos fazer essa avaliação, essa introspecção. Como tem sido o meu procedimento? Como cristão evangélico, será que eu tenho cedido aos discursos humanos? Ou eu tenho pregado de forma corajosa para aqueles que se perdem? O Evangelho é uma mensagem que precisa voltar para os nossos púlpitos. Muitos cristãos têm se envergonhado dessa mensagem, temem represálias, prezam por sua imagem e estão atraídos com ideologias e filosofias vãs. Só que Paulo nos ensina uma verdade que nós devemos voltar para casa hoje com ela martelando na nossa cabeça. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que você volte para sua casa, irmão, com essa mensagem martelando. Eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso pregar a verdade. Ainda que eu seja rejeitado, ainda que eu seja excluído. Quando nos envergonhamos de Deus e da sua palavra, não haverá transformação legítima, genuína. Mas se nos levantarmos de forma corajosa, na nossa família, no nosso local de trabalho, nas redes sociais, para de ficar só colocando storyzinho lá de meme, coloca um versículo bíblico, dê a cara a tapa e deixa que o Evangelho faz o resto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Queria pedir para o apoio do Guilherme. Eu sei que eles prepararam uma música para o momento do ofertório, mas eu queria já cantar essa música. Vamos louvar. Irmãos, o mundo sempre vai zombar da mensagem da cruz.
Não espere que as coisas venham a melhorar para a pregação do Evangelho, porque não vai. O mundo sempre encarou, ele encara, e sempre vai encarar a pregação fiel da palavra como algo desprezível. E sabendo disso, isso deve nos mover numa piedade santa. Deve gerar em nós um sentimento de não importa quais sejam os desdobramentos, mas eu quero pregar a tua palavra. Porque eu entendo que um dia essa palavra me alcançou. Um dia essa palavra te alcançou. E é somente por meio dessa palavra que Deus vai alcançar os teus, a tua família, os teus colegas de trabalho, as pessoas que estão ao teu redor. Não substitua essa mensagem. O mundo sempre vai chamar a pregação do Evangelho de loucura, mas Deus promete na sua palavra que também ela vai continuar sendo o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém? Vamos orar?